Tudo bom, moçada? Cá estamos nós para mais um vídeo, ainda conversando sobre ácidos nucleicos, sobre, aliás, talvez a parte mais interessante, mais prática dos ácidos nucleicos para a gente hoje, os estudos a respeito de engenharia genética, né? Já deu para notar aí pelo vídeo, né? Parte 1 e parte 2, que a gente vai ter muita coisa para conversar sobre esse assunto. Na verdade, a engenharia genética é apenas um aspecto dentro de um campo de conhecimento maior chamado de biotecnologia, onde biotecnologia é o uso de seres vivos para a obtenção de substâncias úteis ao homem. Quando a gente fala em biotecnologia, parece uma coisa super moderna, né? Super high-tech, mas na verdade existem exemplos de biotecnologia, gente que eles são milenares, que o homem utiliza há milhares e milhares de anos, como por exemplo a produção de queijos e iogurtes, que depende de bactérias chamadas de lactobacilos. Por exemplo, a produção de pães, de álcool, que se dá através do fermento biológico do levedo de cerveja, que são fungos unicelulares, Saccharomyces cerevisiae. A propósito, em vídeos futuros a gente conversa para vocês como é que funciona lá produção de queijo, produção de iogurte, pães e álcool, como é que funciona lá a biotecnologia nesses aspectos. Mas, modernamente, quando a gente fala em biotecnologia, é inevitável falar sobre engenharia genética, que não é uma ciência, mas é um conjunto de técnicas que permitem a manipulação do material genético. Nesse caso, a principal das técnicas é a técnica do DNA recombinante. Ela é uma técnica que permite o corte e a colagem de DNA entre seres vivos de quaisquer espécies, incluindo qualquer reino, qualquer filo, qualquer classe. Aliás, eu diria para vocês que até a técnica do DNA recombinante ela tem duas limitações principais. Número 1, criatividade. Então você pode colocar DNA de planta para bactéria, de bactéria para planta, de planta para animal, de animal para planta, de animal para bactéria, de bactéria para animal, o que você quiser. Do ponto de vista técnico, dá para fazer qualquer tipo de modificação, inclusive em humanos, né? Qualquer espécie para qualquer espécie, inclusive em humanos. Mas aí vem o segundo limite, né? A ética. Será que eu devo modificar geneticamente humanos? Né? E aí tem uma série de aspectos éticos a serem levados em consideração. Inclusive, mexer com humanos, temos que tomar muito cuidado, né? Vai que eu quero fazer uma coisa que eu acho legal e tem algum efeito colateral imprevisível que acaba gerando algum problema. Por isso que mexer com humanos, sempre muito cuidado, né? Os aspectos éticos da coisa. Mas como eu disse, né? Do ponto de vista técnico, qualquer espécie para qualquer espécie. Dentre algumas experiências muito bacanas, a moçada certa vez pegou um coelho e modificou o coelho geneticamente com genes de água-viva fluorescente, de maneira que quando o coelho está no escuro, ele fica verde fluorescente. Esse coelhinho, moçada aí, da fotografia, a Alba, ela foi criada a pedido de um artista plástico, aquelas lombras, né, de arte, né, o limite entre arte e ciência, né, aí nessas lombras o artista plástico encomendou um coelho com genes de água-viva fluorescente, que o coelho brilha no escuro. Tudo bem, o coelho a princípio, ele é branquinho, quando você vê o coelho ele é normal. Entretanto, depois que você joga a luz nele e bota ele no escuro, gente, ele fica desse jeito. Que maluquice, né? Isso aí basicamente mostra que a gente pode fazer meio que qualquer coisa. Volto a dizer, qualquer ser vivo para qualquer ser vivo. Por que o nome da técnica é técnica do DNA recombinante? O nome DNA recombinante descreve a união de DNAs de origem diferente. Como no exemplo do coelho, a soma do DNA do coelho com o DNA da água viva. Ou seja, a gente pode combinar DNAs de origem diferente. E a técnica do DNA recombinante ela é utilizada para produzir organismos geneticamente modificados, os famosos OGM e também seres transgênicos. Gente, OGM e transgênicos são dois nomes muito relacionados, são dois nomes que têm tudo a ver, mas não são exatamente sinônimos. Quando eu digo que alguém é geneticamente modificado, é que se alguém passa por alguma modificação por engenharia genética, qualquer uma, se eu mexer no DNA do cara, de alguma maneira através de engenharia genética, eu posso chamar ele de OGM. Mas um cara que é transgênico é especificamente o cara que recebe genes de outra espécie através de engenharia genética. O que quer dizer, moçada? Que quando a gente pega, por exemplo, um gene humano para outro humano, eu vou pegar um gene seu e colocar em mim. De humano para humano, eu sou geneticamente modificado, porque eu sofri uma modificação genética, mas eu não sou transgênico, porque você é da mesma espécie que eu sou, de maneira que transgênica eu não vou ser. Entretanto,
se eu pegar um gene de bactéria e colocar em mim, de mim para a bactéria, nesse caso da bactéria para mim, a gente tem que eu vou ser geneticamente modificado, sofri uma modificação, e vou ser transgênico, porque a bactéria é de uma espécie diferente da espécie que eu sou. Ou seja, todo transgênico ele é geneticamente modificado, mas nem todo geneticamente modificado é transgênico. Poxa, vou repetir, de você para mim, nesse caso, eu vou ser geneticamente modificado, porque eu sofri uma modificação, mas eu não vou ser transgênico, porque você é da mesma espécie que eu sou. Da bactéria para mim, ou de mim da bactéria para a bactéria, eu vou ser, nesse caso lá, ou a bactéria, geneticamente modificado, e transgênico, porque se tratam de espécies diferentes. Então, geneticamente modificado conta qualquer modificação, qualquer uma. Transgênico é um tipo de geneticamente modificado, onde eu uso genes de outra espécie nesse caso. Muito bem, como é que funciona a técnica do DNA recombinante? O marco inicial para a técnica do DNA recombinante vem lá, gente, do ano de 1972, quando um pesquisador chamado Paul Berg fabrica o primeiro DNA recombinante da história. Ele vai juntar o DNA de um vírus bacteriófago, chamado Bacteriófago lambda, com o DNA de uma bactéria, Escherichia coli. Então, pela primeira vez, alguém fez um DNA recombinante, um DNA que é a soma do DNA de origem diferente, o DNA do vírus com o DNA da bactéria. No ano seguinte, dois outros caras, Cohen e Boyer, eles fabricam o primeiro organismo transgênico, uma bactéria, Escherichia coli, com genes de sapo. E a partir daí, moçada, que a galera viu que dava para cortar o DNA de qualquer cara com qualquer cara, colar lá, gente, como eu falei, o limite, criatividade e ética. Em 1983, chega lá a primeira planta transgênica, uma planta de tabaco geneticamente modificada, com genes para resistência a antibióticos. Em 1986, vem a primeira bactéria geneticamente modificada com genes humanos, para poder produzir insulina, para poder tratar diabetes, né? Antes disso, a vida do diabético era bem mais complicado. O cara diabético ele precisa de insulina, ou ele usava insulina de porco, que não é exatamente igual à insulina humana, e muitas pessoas tinham problemas, ou usava insulina humana extraída de cadáveres, que é exatamente igual à insulina humana, entretanto era muito cara, porque a técnica para poder extrair a insulina do pâncreas do cadáver é complicadíssima. Então, antes dessa história, a vida dos diabéticos era ainda mais complicada do que hoje, né? O cara ou usava insulina de porco barata, mas de má qualidade, ou usava insulina humana de boa qualidade, mas caríssima. A partir dessa experiência, nem uma coisa nem outra. Hoje em dia eu pego uma bactéria e transformo a bactéria numa biofábrica, numa fábrica viva de insulina humana. Corto o DNA humano, colo na bactéria. A bactéria agora é geneticamente modificada e transgênica com DNA humano, fabrica insulina para mim. Vou lá na bactéria, tiro a insulina e aplico no amigo diabético. Em 1987, começa o cultivo de plantas transgênicas em larga escala nos Estados Unidos, principalmente da soja resistente a herbicida. Mas, gente, no Brasil, só em 2005, com a lei de biossegurança, nós tivemos a liberação definitiva da plantação de transgênicos, claro, com uma série de regras, né? Primeiro tem que fazer estudos de biossegurança, saber se aquilo é ecologicamente seguro, saber se aquilo ali é seguro para a saúde humana, para poder, nesse caso, comercializar, né? Eu digo liberação definitiva, porque houve muitos vai e voltas, né? Liberaram, aí proibiram, aí liberaram, aí proibiram. Em 2005, a liberação definitiva. E a questão agora é, como é que eu faço a técnica do DNA recombinante? Basicamente, eu vou precisar de duas ferramentas, tesoura e cola, que eu vou ter que cortar o DNA de alguém e colar o DNA em outro alguém. E aí, moçada, primeira ferramenta, tesoura, é uma enzima chamada de endonuclease de restrição, ou simplesmente enzima de restrição. Eu vou dizer que ela é a minha tesoura, que ela corta o DNA. Né? A gente conhece umas 30 enzimas de restrição. Um exemplo é a EcoR1, e todas elas são obtidas em bactérias. Inclusive o nome EcoR1 é o nome da bactéria, de onde ela é removida. Uma bactéria lá chamada Escherichia coli, daí o nome E de Escherichia, Co de coli, de uma linhagem chamada R1. E qual é o papel da enzima de restrição na bactéria? Na bactéria, para que ela serve? Ela protege contra vírus bacteriófagos. Né? Como essa enzima corta o DNA, ela corta o DNA do vírus que ataca a bactéria.
Era uma vez, gente, a bactéria, era uma vez o DNA bacteriano. Gostaria de lembrar que o DNA das bactérias, ele é uma dupla hélice, mas ele é circular, ele é em forma de anel. E um belo dia, um vírus bacteriófago vai lá atacar aquela bactéria. Ele vai lá, injeta o DNA viral, e agora o DNA viral está adicionado ao DNA bacteriano. E a bactéria está lascada, né? Aliás, a bactéria não está indefesa diante do ataque do vírus. Se o vírus foi lá, enfiou o DNA dele nela, a bactéria ela pode pegar as enzimas de restrição, cortar o DNA do vírus, remover o DNA do vírus e o DNA bacteriano volta ao normal. Então, nesse caso, o objetivo das enzimas de restrição na natureza é: o vírus colocou o DNA dele, a bactéria pega a enzima de restrição, corta o DNA do vírus e arranca. E aí coloca o DNA dela de novo no lugar. Alguém questiona: Landim, isso sempre dá certo? Não, né, gente? Se isso sempre desse certo, o coitado do vírus já estava extinto, né? Um dia é da caça, outro é do caçador. Às vezes o vírus consegue matar a bactéria, às vezes a bactéria consegue remover o vírus. Depende do quê? Depende de onde o vírus se enfiou. Porque as enzimas endonucleases de restrição, elas não cortam o DNA em qualquer pedaço. Elas cortam o DNA em trechos específicos que são palíndromos. Gente, um palíndromo é uma palavra, é um número que lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda é exatamente a mesma coisa. Como é o caso, por exemplo, de arara. Pode notar que se você ler arara de um lado para o outro ou do outro para um, dá no mesmo. Ovo, 2002, todos eles são palíndromos. E, por exemplo, a enzima EcoR1, e pelo amor de Deus, ninguém tem que saber o nome da enzima decorado, ninguém tem que saber o trecho que ela corta. Isso aí, pelo amor de Deus, é só um exemplo, né? Então a enzima EcoR1, ela pega o DNA e só corta o DNA na sequência que está aí descrita. GAATTC, aí na brincadeira. Ô Landim, isso aí lido de trás para frente não é a mesma coisa. É sim, né? Se você pegar a cadeia de cima e ler GAATTC e pegar a cadeia de baixo e ler ao contrário, GAATTC, elas são exatamente inversas. Ou seja, elas são exatamente uma o reflexo da outra no espelho. Então uma é GAATTC de um lado, a outra é GAATTC do lado oposto nesse caso, né? Por isso que eu digo que elas são palíndromos. Nesse caso, a enzima de restrição, ela corta num determinado ponto, e acaba separando os pedaços de DNA. Interessante é que quando a enzima de restrição corta, ela separa os pedaços de DNA e deixa o que nós chamamos de extremidades pegajosas. O nome é extremidades pegajosas porque elas são complementares. Elas podem se religar espontaneamente por ponte de hidrogênio. Pode notar que esses dois pedaços que eu gerei, eles podem ser ligados timina-adenina, timina-adenina, adenina-timina, adenina-timina. Ou seja, que eu quiser, se eu quiser, basta eu aproximar, que se liga de novo. Adenina com timina, ponte de hidrogênio e se religa. E aliás, por isso que elas são muito legais. Por isso que elas são mega bacanas. Porque quando elas cortam sítios palíndromos de tal maneira que eu cortei em duas metades complementares, extremidades pegajosas. Se eu quiser, basta encostar que elas ligam de novo. E o mais legal, eu posso pegar DNA de origem diferente. Se um DNA é humano e outro DNA é bacteriano, mas eles foram cortados com a mesma enzima de restrição, extremidades pegajosas complementares, basta encostar que eu ligo o DNA bacteriano do DNA humano e eles se ligam por ponte de hidrogênio. Mesmo DNAs de origem diferente. O DNA bacteriano, o DNA humano, basta encostar, liga por ponte de hidrogênio, conecta de novo. Existem várias enzimas de restrição, todas elas obtidas em bactérias. Ninguém tem que saber disso decorado. O nome lá das bactérias normalmente é o que dá o nome da enzima, e cada uma delas corta num sítio de ação que é palíndromo. Pode notar que lido a cadeia de cima de um lado, lido a cadeia de baixo do outro lado, é a mesma coisa. E cada uma delas corta de um determinado jeito, né? Então tá aí no esquema, né? Quando você vai lá e corta, como é que fica? O lado azul de um lado, o lado vermelho do outro lado, para cada uma das enzimas, deixando as extremidades pegajosas, né? Separa. Basta encostar de novo, que se liga por ponte de hidrogênio. Bom,
Estava comentando que a enzima de restrição é a minha tesoura. É a minha tesoura de DNA. Ela corta. E a minha cola de DNA é uma enzima chamada DNA ligase. É a minha super bonder de DNA. Ela liga o DNA através de ligações fosfodiéster 3 linhas, 5 linhas. Para quem não lembra das primeiras aulas de DNA, ligações covalentes entre nucleotídeos. A ligação covalente muito mais forte do que a ponte de hidrogênio. Então, resumidamente, as ferramentas são a enzima de restrição, corta o DNA, tesoura. A DNA ligase, liga o DNA, cola, minha super bonder de DNA. E aí, a técnica do DNA recombinante, como exemplo, eu vou falar da produção de bactérias geneticamente modificadas com genes humanos para a produção de insulinas para o tratamento de diabetes. Uma das experiências mais bacanas, né, que já foi feita e, como eu falei, tem um resultado muito bacana em termos de qualidade de vida para os diabéticos atualmente. Eu vou organizar a técnica do DNA recombinante em 6 etapas. Primeira etapa é o corte do DNA dos indivíduos envolvidos através das enzimas de restrição. Como eu disse, corte pela enzima de restrição, minha tesoura. Na segunda etapa, eu vou colar o DNA dos indivíduos envolvidos através de pontes de hidrogênio nas extremidades pegajosas. Então, eu colo através das pontes de hidrogênio. Mas, como eu disse, a ponte de hidrogênio não cola tão forte. Então, na terceira etapa, eu vou colar o DNA dos indivíduos envolvidos através de ligações covalentes, fosfodiéster 3 linhas, 5 linhas, pela enzima DNA ligase, ou seja, a colagem pela enzima DNA ligase. Vamos tentar explicar melhor? Está lá o DNA humano, está lá o DNA bacteriano. Desenho o DNA aí no esquema da dupla hélice, mas eu coloco o DNA agora em termos de modelo de escada. Está lá o DNA humano, está lá o gene para insulina, e está lá o DNA bacteriano, e lembre-se que o DNA bacteriano ele é uma dupla hélice, só que em forma de anel. Para eu poder cortar o gene para insulina e colar no DNA bacteriano, do lado do gene para insulina, tem que ter um sítio que é ali quebrado por uma determinada enzima de restrição. Pode notar que eu tenho um sítio de ação da enzima de restrição EcoR1, GATTC tem que estar de um lado e tem que estar do outro lado também. Para você poder cortar de um lado e do outro e pegar um gene de insulina. Gente, o mesmo sítio de ação tem que ser encontrado também no DNA bacteriano, para você usar a mesma enzima de restrição e cortar em todo mundo. Landim, se não tiver o sítio de corte da enzima de restrição de um lado e do outro do gene que eu quero, não adianta. Se não tiver o sítio de corte da enzima de restrição de um lado e do outro do gene que eu quero, eu não tenho como cortar. Né? Aliás, é outro limite para a técnica, né? Estava falando do problema da ética, estava falando do problema da criatividade, mas tem outro limite. Eu quero cortar um gene, mas do lado dele não tem uma sequência que pode ser cortada por uma enzima de restrição, sinto muito, não adianta. Inclusive tem outro detalhe, a mesma enzima de restrição que eu vou usar para cortar o DNA humano, eu vou usar para cortar o DNA bacteriano, tem que ser a mesma. Por isso, moçada, aquela sequência, aquele sítio de corte, aquele sítio de ação da mesma enzima de restrição tem que estar no gene humano e tem que estar no DNA bacteriano. Tem que ser encontrado nos dois. Tem que ser a mesma. Por que tem que ser a mesma? Tem que ser a mesma porque quando eu cortar, eu quero deixar aquelas tais daquelas extremidades pegajosas que podem se ligar de novo, que elas podem se ligar por ponte de hidrogênio. Então, vamos nós, começamos a cortar. A gente vai pegar a mesma enzima, EcoR1, o meu exemplo, vai cortar no sítio lá, GATTC, pronto, cortei aí na brincadeira. Vou cortar do outro lado, GATTC, cortei aí na brincadeira. Removo de um lado, removo do outro. Está lá o gene para insulina agora isolado, do jeito que eu quero. Vou pegar agora o DNA bacteriano. Vou cortar com a enzima de restrição e vou separar as duas metades do DNA bacteriano. DNA bacteriano parece uma pulseira, né? Parece um colar. Eu vou agora abrir essa pulseira, abrir esse colar, está lá aberto. Uma vez, moçada, que eu abrir, eu vou posicionar o DNA humano exatamente no buraco. Uma vez que a gente posiciona o DNA no buraco, nós vamos ligar a princípio através de pontes de hidrogênio. A gente liga através de ponte de hidrogênio espontaneamente, afinal de contas, a gente tem lá as extremidades pegajosas e elas são complementares. Pode notar que o DNA azul claro
que é o DNA humano, e o DNA azul escuro, que é o DNA bacteriano, eles são exatamente complementares. A adenina de um com timina do outro, timina de um com adenina do outro. Então liga através da ponte de hidrogênio. Mas a ponte de hidrogênio, como eu falei, não é tão forte assim. E é por isso que eu quero agora o meu super bonder de DNA, a minha enzima DNA ligase. E agora a enzima DNA ligase vai lá e liga todo mundo. Uma vez que liga todo mundo por ligações covalentes, pode notar que o gene para insulina, em azul claro, ele agora está ligado ao DNA bacteriano, gente, lá em azul escuro. Eu vou chamar o gene para insulina humana de DNA de interesse, é o DNA que eu estou a fim de transferir, e eu vou chamar pelo nome de vetor. Vetor é o suporte para o gene de interesse, o DNA bacteriano aí na brincadeira. Quando eu somo o DNA de interesse mais o vetor, nós vamos ter um DNA recombinante. O que é o DNA recombinante? É o DNA que é a soma dos DNAs de origem diferente. No caso, o gene para a insulina humana, em azul claro, mais o DNA bacteriano, em azul escuro. Eis aí então o meu DNA recombinante aí na parada. Sendo que eu volto a dizer, DNA recombinante, o gene para a insulina é o gene de interesse, é o gene que eu estou a fim de transferir, enquanto que o DNA bacteriano é o vetor, né? É onde eu estou colando. Deixa eu fazer uma comparação bem idiota. O DNA de interesse é uma figurinha, enquanto que o vetor é o álbum. Eu colo a figurinha no álbum. Então eu colo o DNA de interesse no vetor. Pegando, moçada, as 3 primeiras etapas aí. Primeira etapa, cortar o DNA com a enzima de restrição. Segunda etapa, colar o DNA com as pontes de hidrogênio. Terceira etapa, colar o DNA através da DNA ligase. E agora eu tenho o DNA recombinante, o meu gene de interesse, mais o vetor, que é o suporte para o gene de interesse. Quem é que é utilizado como vetor? Tem vários possíveis vetores lá em engenharia genética. O mais utilizado é o plasmídio. E o que é um plasmídio? É um DNA extracromossomial, fora do cromossomo bacteriano, circular e nu. Dizer que ele é nu é dizer que ele não está associado a estonas. O meu DNA está associado a uma proteína estona. No caso das bactérias, não está associado. E ele é encontrado em bactérias. Ele tem genes que não são essenciais à vida. O principal exemplo de plasmídio é o plasmídio R, que ele tem genes para existência contra antibióticos. Entenda uma besteira importante. Bactérias possuem DNA de 2 tipos. Tem o DNA do cromossomo. O cromossomo bacteriano é só um. O cromossomo bacteriano é único. E tem genes fundamentais à vida da bactéria. O outro DNA que a bactéria tem é no plasmídio, fora do cromossomo. Podem ser vários plasmídios e eles têm genes não essenciais à vida. Landim, por que eu não mexo com o cromossomo da bactéria? Por que eu só mexo com o plasmídio? Porque, meu objetivo não é matar a bactéria. Meu objetivo é transformar a bactéria numa fábrica de insulina. Então eu não quero que ela morra. O meu medo é tentar mexer no cromossomo bacteriano e, ao mexer no cromossomo bacteriano, danificar o cromossomo. O problema é que o cromossomo tem genes fundamentais à vida. Se eu danificar o cromossomo, pode ser que a bactéria morra. E eu não quero que ela morra. Eu quero que ela vire lá a minha biofábrica, a minha fábrica de insulina. Então eu uso o plasmídio. Plasmídio tem genes que não são essenciais à sobrevivência da bactéria. Se eu danificar o plasmídio, a bactéria não morre. Se eu danificar o cromossomo bacteriano, pode ser que a bactéria morra. Se eu danificar o plasmídio, a bactéria não morre. E como a bactéria não morre, ela vai fabricar insulina para mim do jeito que eu quero. Então é por isso que a gente costuma utilizar não o cromossomo, e sim um plasmídio. Se eu danificar ele, não tem problema. Um outro importante exemplo de vetor é o DNA de vírus. A gente também pode usar vírus como vetores. Aliás, o vírus é até muito bacana, né? Que eu coloco o DNA no vírus e o vírus coloca na célula hospedeira, como a gente vai ver alguns exemplos lá na frente. As 3 primeiras etapas, elas consistiram em produzir o DNA recombinante. O DNA recombinante está pronto. Uma vez que eu produzi o DNA recombinante, 4ª etapa, clonar o DNA recombinante. Produzir várias cópias do DNA recombinante. E por que eu quero clonar o DNA recombinante? Imagine que eu quero fazer 1 milhão de bactérias produtoras de insulina. Tu já imaginou o trabalho que ia ser? Cortar e colar o DNA uma vez. Cortar e colar o DNA 2 vezes. Cortar e colar o DNA 3 vezes. Cortar e colar o DNA
1 milhão de vezes, poxa, gente, que trabalheira, né? Vamos ser inteligentes? Ao invés de cortar e colar 1 milhão de vezes, que tal eu cortar e colar uma vez e xerocar? Que tal eu cortar e colar uma vez e clonar? E aí, moçada, a clonagem do DNA recombinante. Produzir várias cópias do DNA recombinante para modificar várias células. Então é muito mais fácil do que fabricar de cara milhões de DNAs recombinantes, eu fabrico um e clono o DNA recombinante. Tem duas maneiras de clonar o DNA recombinante. Número 1, in vivo. In vivo quer dizer dentro de um ser vivo. Nesse caso, eu adiciono o DNA recombinante a uma bactéria. Quando a bactéria faz a reprodução assexuada dela, ela duplica o DNA recombinante. Então, uma vez, uma bactéria com DNA bacteriano e o DNA recombinante. Toda vez que ela se reproduz, ela copia o DNA dela e copia o DNA recombinante. Toda vez que ela se reproduz, ela copia o DNA dela em azul, o DNA recombinante em vermelho. Quando a bactéria faz a reprodução assexuada, também copia o DNA recombinante. Então essa é uma possível estratégia para clonar o DNA recombinante. A outra é uma técnica in vitro. Toda vez que você diz que alguma coisa é in vitro, quer dizer que ela é dentro de um tubo de ensaio e não num ser vivo. Uma técnica chamada de PCR, ou reação de cadeia de polimerase, que é uma técnica que cria várias cópias de um DNA em altas temperaturas, na casa de 90 graus Celsius. Aliás, qual é a vantagem de trabalhar em 90 graus? Das aulas de química, quanto maior a temperatura de um sistema, maior a velocidade das reações químicas. Ou seja, se eu trabalho a 40 graus, a velocidade da reação é pequena. Se eu trabalho a 90 graus, a velocidade da reação ela é bem mais alta. Então eu crio, gente, novas cópias do DNA recombinante em altíssima velocidade. Como é que eu faço isso? Com uma enzima chamada de taq-DNA polimerase. Entretanto, alguém vai lá e questiona: ô Landim, mas numa temperatura dessas de 90 graus, não era para a enzima desnaturar? A enzima não desnatura em temperaturas muito elevadas? Como é que a enzima taq-DNA polimerase não desnatura numa temperatura de 90 graus? Ah, gente, ela é obtida numa bactéria chamada termos aquáticos. Inclusive, por isso o nome dela é TAQ. T de termos, AQ de aquáticos. Ela é uma bactéria termoacidófila. É uma bactéria que vive em vulcões submarinos. E, gente, pelo amor de Deus, um cara que vive no vulcão está naturalmente adaptado a altíssimas temperaturas. Então, a enzima dele desnatura? A enzima dele desnatura, mas não a 90 graus. 90 graus é a temperatura normal de vida dessa bactéria. 100, 110, 120 graus, essa enzima provavelmente vai desnaturar, mas a 90 graus não. Por isso que eu uso a enzima da bactéria. A minha enzima DNA polimerase, ela só iria, moçada, trabalhar até 40 graus. Mais do que isso, ela iria desnaturar. A enzima taq-DNA polimerase, em 90 graus ela continua trabalhando numa velocidade altíssima. E com isso, moçada, todo o processo é acelerado. Inclusive, isso aí acabou barateando muito das técnicas relacionadas com o DNA recombinante, né? Facilita a clonagem do DNA recombinante. Bom, clonei, quinta etapa, transfecção. É a inserção do DNA recombinante no organismo que eu quero modificar. Como é que a gente vai fazer essa inserção, essa transfecção? Tem várias maneiras. Uma delas, microinjeção. Eu vou usar microagulhas para inserir o DNA recombinante. Por exemplo, moçada, eu vou lá, pego uma pipeta, onde eu vou estar segurando o óvulozinho, por exemplo, o zigotozinho, a célulazinha que eu quero modificar, isso tudo no microscópio, né? Pego uma agulha e furo e coloco dentro do núcleo da célula o DNA recombinante. Inclusive, um comentário bem interessante, né? Notem na imagem que a gente está modificando o ovócito, né? Está modificando o óvulo, né? Qual é a vantagem de modificar um óvulo? Para que um organismo geneticamente modificado possa manifestar uma característica, o gene de interesse tem que estar presente em um grande número de células. Não adianta ter uma, duas ou 10 células fabricando a substância que me interessa. Eu tenho que ter várias e várias, milhões, de preferência todas as células do indivíduo. Modificar indivíduos adultos é muito complicado, porque eles têm muitas células. Um exemplo, eu quero fabricar uma cabra transgênica que fabrica insulina humana. Tu já imaginou pegar a cabra transgênica para fabricar insulina humana e tentar modificar a cabra adulta
Gente, a cabra adulta tem trilhões de células. Pegar uma agulha e colocar o DNA recombinante em uma célula, em duas, em três, em quatro, em 1 trilhão de células, é muito pouco prático. Eu quero modificar uma planta, fazer uma planta transgênica. Pegar a planta adulta é complicado. Planta adulta tem trilhões de células. Pegar uma agulha, furar uma célula, 2, 3, 1 trilhão de vezes é pouquíssimo prático. O ideal é modificar o zigoto. Porque o zigoto é uma célula que origina todas as outras. Você modificar o zigoto, se ele tiver o gene de interesse, todas as células do adulto vão ter o gene de interesse. Todas as células do adulto vão ser modificadas. Então olha a praticidade. Ao invés de eu pegar a cabra adulta, com trilhões de células, e modificar trilhões de células de uma em uma, dá muito trabalho, eu vou pegar uma célula da cabra. Só uma. O zigoto. No que eu modificar o zigoto, todas as células da cabra adulta vão ter o gene de interesse. Ao invés de pegar a planta adulta, eu pego o zigoto. Basta modificar o zigoto que todas as células da planta adulta vão ter o gene de interesse. Lembrando que o zigoto é formado pela fusão do espermatozoide e do óvulo. De maneira que eu posso modificar o óvulo ao invés de modificar o zigoto. Então eu posso modificar o óvulo ou posso modificar o zigoto. Landim, e o espermatozoide? Ele poderia ser utilizado. Entretanto, eu não gosto muito de trabalhar com o espermatozoide porque ele é muito pequenininho. Não é nem porque ele se mexe, não. Alguém poderia pensar que ele está se mexendo fugindo da agulha. Não, não é isso não. É que ele é muito pequeno. Mesmo ao microscópio, ele é muito pequeno. Então, segurar o espermatozoide, furar ele com a agulha no microscópio, mesmo no microscópio ia ser difícil. O óvulo é bem maior. Como o óvulo é bem maior, é mais fácil de eu segurar ele, é mais fácil de eu ver ele no microscópio, de eu furar ele com a agulha, é muito mais prático. Então, espermatozoide eu não gosto de usar. Ou eu modifico o óvulo, ou eu modifico o zigoto. E com isso, todas as células do adulto serão modificadas. 6º e último capítulo da novela, a seleção dos organismos modificados. Ou seja, a verificação se os organismos aceitaram ou não o gene de interesse. Porque, gente, vai que eu coloquei lá na agulha e por algum motivo não deu certo. Por algum motivo a cabra não aceitou ficar geneticamente modificada, a planta não aceitou ficar geneticamente modificada. É por isso que para selecionar os organismos modificados, junto ao gene de interesse, eu coloco um gene marcador. Esse gene marcador, ele marca quem aceita o gene de interesse. Agora, como é que ele faz isso? Ele oferece resistência a uma determinada droga. Daí, eu modifiquei vários caras e apliquei a droga. Tem várias plantinhas, tem vários embriões. E aí eu vou lá e jogo a droga. Quem morrer é porque não é resistente. Se não é resistente, não recebeu o gene de resistência. Então também não recebeu o gene de interesse. Quem sobreviver é porque é resistente, recebeu o gene de resistência. E se recebeu o gene de resistência, também recebeu o gene de interesse. Então eu tenho lá vários embriões de cabra, vários embriões de planta. Jogo a droga. Quem não recebeu o gene de resistência, não recebeu o gene de interesse. Morreu. Quem recebeu o gene de resistência, recebeu o gene de interesse, sobreviveu. Então eu elimino quem não foi modificado, quem não recebeu o gene de interesse, e sobrevivem somente os que receberam o gene de interesse. Que tal eu pegar toda a esculhambação que eu falei e resumir a técnica do DNA recombinante? Número 1, cortei com enzima de extração. Número 2, colei o DNA com ponte de hidrogênio. Número 3, colei o DNA com DNA ligase. Fabriquei o DNA recombinante. Número 4, clonei o DNA recombinante. Número 5, transfeccionei. Inseri o DNA recombinante na célula que eu quero modificar, da cabra, da planta. Última etapa, seleção, checagem, verificação de se deu certo ou não. Na verdade, ainda tem um bocado de coisa que eu queria falar sobre isso, né? O uso, os riscos, mas esse é assunto para o nosso próximo vídeo. Opa, ainda tem a questãozinha do vídeo de hoje, né? O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo, de uma espécie diferente. Transgênico, né? Entre espécies diferentes. Característica de interesse será manifestada em decorrência, letra A, do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Cuidado, eu não duplico, é cortar e colar, não é copiar e colar.
Não é duplicar e colar. Não, não. Não é que eu vá duplicar, eu corto e colo no outro. Por isso que esse item 1 está falso, tá? Não é corte, não é duplicação e colagem. É corte e colagem. Duplicação não. No item B, da transcrição do RNA transportador, eita, não vou nem continuar lendo, né? Quem é transcrito é o RNA mensageiro. Então, o gene de interesse é um DNA que é transcrito em RNA mensageiro e não em RNA transportador. Na letra C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. Gente, o que quer dizer o nome híbrido? Híbrido quer dizer misturado. De uma certa maneira, o DNA recombinante é um DNA híbrido. É a mistura do DNA de interesse com um vetor. Então, se fosse para deixar o item C verdadeiro, né, seria a expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA recombinante. E o DNA recombinante é um DNA híbrido. Ele é a fusão de DNAs diferentes, né? Então não é DNA não hibridizado, é DNA hibridizado, item falso. No item D, da síntese de carboidratos. Não, peraí, calma. O DNA, o gene, fabrica proteínas, tá? Eu até admito que o DNA, o gene, pode fabricar uma proteína, que é uma enzima que fabrica um carboidrato. Mas, a princípio, o DNA de interesse fabrica proteína. De maneira direta, ele fabrica proteína e não carboidrato. No máximo, o carboidrato seria um produto indireto do processo. Item E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Então, o DNA recombinante é transcrito em RNA mensageiro e o RNA mensageiro é traduzido em uma proteína. De maneira mostrada lá, que é ela que vai nos interessar. Item correto para marcar, letra E. E no próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada exatamente em outros aspectos a respeito de engenharia genética, usos e riscos relacionados à técnica. Até o nosso próximo encontro.